Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e a gente anda sumido por aqui no Caneta justamente porque o site deu problema e aí a gente ficou tentando resolver os problemas do site e, por sua vez, a gente acabou parando os vídeos aqui no YouTube. Mas não se preocupem que estamos de volta. E hoje a gente vai falar de uma obra que foi cedida pela Gotinha, que é o selo Gutenberg da editora Autêntica. E a gente vai falar de um título que é uma adaptação de uma obra muito famosa. Eu estou falando da obra Jane Eyre, que inclusive já tem resenha aqui no canal. E o título de hoje é Minha Simples Jane. Então, vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir. Fazendo o resumo de Minha Simples Jane. Aqui, a gente não vai acompanhar só Jane Eyre, mas a gente também vai acompanhar Charlotte Brontë, a escritora de Jane Eyre. Elas duas vivem no internato de Lowood, que é o mesmo internato que aparece na obra da Charlotte Brontë original, e elas têm uma peculiaridade, ou melhor, Jane Eyre tem uma peculiaridade. Ela é capaz de ver fantasmas. Então, existe uma sociedade que busca esses fantasmas, que tem um agente estrela, um agente brilhante, que é o Alexander. Então, acompanhando a perspectiva da Jane Eyre, da Charlotte Brontë e do Alexander, a gente vai ver diversas pequenas aventuras e um grande mistério que cercam Thornfield Hall, ou seja, as terras do Sr. Rochester. Então, a gente vai acompanhar esses personagens e saber se a história de Minha Simples Jane é parecida ou não com a história de Jane Eyre e se o final é igual. Fazendo a análise de Minha Simples Jane. Antes de começar a falar da obra em si, eu queria comentar sobre uma terminologia. Esse título, como eu já comentei com vocês, é uma adaptação do título Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E a gente conhece esse tipo de adaptação com o nome fanfiction. Fanfiction é literalmente o fã que escreve uma ficção. E como ele é um fã, ele está escrevendo uma ficção que já pré-existe, com personagens que foram criados por outra pessoa. Então, Minha Simples Jane nada mais é do que uma fanfic que foi publicada e é bem divertida. Agora, a gente pode falar do título em si. Minha Simples Jane, como ele adapta Jane Eyre, ele vai trazer críticas em relação ao romance original. E 99% dessas críticas estão relacionadas ao fato de que o relacionamento da Jane Eyre com Rochester é uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Eu particularmente não gosto do final de Jane Eyre, então esse livro acabou sendo uma delicinha pra mim. E isso é um fato consumado. Eu me diverti muito lendo essa obra, mas claro, ela tem pontos muito positivos e ela tem pontos muito negativos. Vamos traçar alguns desses pontos positivos e alguns desses pontos negativos. De pontos positivos desse título, eu quero destacar logo de início o pedido de desculpas das três escritoras, que é a Hands, a Ashton e a Meadows. As três já começam falando o seguinte: Inglaterra, desculpa pelo que eu tô fazendo com a sua literatura. Porque elas entendem o seguinte: elas querem criticar um romance, o desenvolvimento de um romance, de um clássico, né, entre a Jane Eyre e o Rochester, mas elas entendem que elas vão pecar muito, porque elas vão perder as críticas da obra original no meio do caminho. E isso, de fato, acontece. Então, como ponto positivo, o pedido de desculpas e a compreensão de que elas realmente estão desvirtuando a obra original de propósito. E o primeiro ponto negativo é que elas realmente desvirtuam a obra. Então, se você vai ler essa adaptação esperando o relacionamento da Jane e do Rochester ser um mar de rosas, não vai funcionar. Agora, vamos falar dos personagens em si. Aqui a gente acompanha três personagens principais, mas pra mim, a protagonista é a Charlotte Brontë. Pra quem não sabe, a obra original da Jane Eyre é uma autobiografia da própria Charlotte. Então, não é estranho colocar as duas personas aqui, tanto a Jane Eyre quanto a Charlotte Brontë. E, como são três escritoras, elas também trouxeram um ponto de vista do Alexander. Provavelmente cada uma escreveu um ponto de vista. Falando da Jane Eyre, existe uma diferença muito grande da Jane Eyre do romance da Charlotte Brontë e a Jane Eyre apresentada em Minha Simples Jane. Aqui a gente tem uma diferença gritante entre as duas porque a personalidade das duas não condiz uma com a outra. E, inclusive, nenhuma das personalidades condiz porque são escritoras contemporâneas que, no meu ponto de vista, poderiam ter feito uma pesquisa melhor no contexto histórico, né? Mas tudo bem, isso é um ponto negativo, a pesquisa histórica meio que ficou no meio do caminho, e eu acho que também foi de propósito, porque elas tentam
atualizar, modernizar esse romance. Então a gente vai ter perspectivas de personagens, como a da própria Ellen, que não fazem sentido nenhum com a realidade. E isso, inclusive, é interessante porque a Ellen é um fantasma. Ela tenha falecido logo muito jovem, muito cedo, aqui ela vai aparecer como um fantasma. E é um fantasma que vai dizer pra Jane Eyre absolutamente tudo que a gente queria dizer pra ela quando ela tava tendo um romance com Rochester. Vale lembrar de uma coisa, essa é uma perspectiva contemporânea. Ela não condiz com a realidade do período histórico da Jane Eyre. Por isso, mesmo a Ellen de 13 anos, ela nunca teria metade das percepções que ela tem. Porém, eu passo um leve pano e uma justificativa de que isso acontece sobretudo porque ela é um ser sobrenatural. Ela não está mais no plano dos mortais. Porém, a Charlotte Brontë também tem essas impressões. Ela é muito mais modernizada do que seria durante aquele período histórico. E também é um ponto negativo. Mas eu entendo que é a crítica do romance. Então, a gente releva por causa disso, mas coerência histórica não tem. Porém, tem os fatores históricos bem legais, como, por exemplo, o fato do Jorge III, o louco, aparecer. Essa ideia de comentar muito sobre o Jorge III, sobretudo, me interessou bastante, porque, querendo ou não, eu acabei de ler recentemente Jonathan Strange, e eu vou deixar aqui nos cards a live pra vocês, e é um romance histórico que vai também comentar sobre o Jorge III louco, e vai ter uma cena com ele. E, no final das contas, a gente sabe na historiografia que ele realmente tinha alguns distúrbios mentais, alguns problemas, e que faziam ele ter as manias dele. E, inclusive, existem pesquisas falando sobre as manias de George III, que era considerado louco na época. Mas eram problemas realmente que poderiam ser tratados num psiquiatra. Só que na época isso não era visto assim, então ele ficou como o louco. E foi o rei que perdeu a América, se eu me lembro bem, dentro da historiografia. Então é citado o George III, e isso é bem interessante porque a gente tem algumas pitadas históricas aqui, porque o período aqui histórico é 1834, então é bem interessante como a gente vai acompanhando aqui tanto uma questão política quanto uma questão romântica dentro de Minha Simples Jane. Então, é interessante para quem gosta dessas tramas políticas, porque a gente vai encontrar tramas políticas da mesma maneira que a gente vai encontrar outros tipos de tramas na narrativa, tanto a vingança quanto o mistério, o sobrenatural. Então aqui você tem uma mescla de gêneros que é muito comum nas fanfics, inclusive. Então, esse aqui é um romance que vai trazer diferentes gêneros, vai trazer personagens muito cativantes de certa maneira. No entanto, vai pecar em questões históricas, mas não peca tanto na Charlotte Brontë com algumas características. Por exemplo, a Charlotte realmente era muito míope. Então, aqui aparece várias cenas que ela tá muito confusa por causa que ela perde o óculos ou acontece alguma coisa com o óculos dela e ela não consegue enxergar, e faz muito sentido. No entanto, por exemplo, eu fiquei muito confusa porque ela e o Alexander parecem se dar super bem, mas o marido da Charlotte Brontë é o Arthur. Então, não fez muito sentido pra mim, inclusive, como uma curiosidade barra uma fofoca literária, o Arthur, que é o marido da Charlotte Brontë da época, né, eles não vivem mais, o marido dela era ajudante do pai da Charlotte Brontë, e o pai da Charlotte ficou muito irritado com o fato dela estar casando com o assistente dele. E aí vem o pulo do gato e a coisa mais interessante dessa história. Quando eles se casaram, ele fingiu que estava doente só pra não aparecer no casamento, pra vocês verem como ele gostava daquela cerimônia toda. Então aqui a gente tem alguns elementos muito engraçados, elementos muito interessantes e elementos históricos tanto verossímeis quanto que não tem nada a ver com a realidade. E a gente tem personagens históricos aqui que aparecem, só que eles não são apresentados de fato como quem eles são, mas sim numa adaptação do romance. Então, é uma fanfic, e é uma fanfic muito divertida, principalmente pra quem não gosta do final de Jane Eyre, porque aqui você tem uma mudança bem drástica por causa dos elementos sobrenaturais. E por que as autoras resolveram colocar elementos sobrenaturais? Porque faz muito sentido com a obra original da Charlotte Brontë. Tanto a Charlotte, quanto a Emily, quanto a Anne, elas usam muito dentro da sua literatura o sobrenatural. A Emily Brontë, inclusive, no Morro dos Ventos Uivantes, é a que acredito que mais utiliza. E algumas passagens, como por exemplo, ver fantasmas, o quarto vermelho, que aparecem aqui, são realmente passagens da obra original da Charlotte Brontë. Então esse aqui é um romance bem divertido, que tem elementos históricos, mas não se fie neles pra acreditar que são elementos reais, porque não são. Mas é pra ser divertido, não teve tanto embasamento de pesquisa, inclusive questões de roupa que foram coisas que você consegue fazer uma pesquisa rápida no Google e descobrir que não faz nenhuma coerência, elas poderiam ter se esmerado mais nessas pequenas piadas e críticas aqui no meio do caminho,
Mas, tirando isso, é um livro divertido, é um livro pra você sentar, é um livro pra você ler e refletir. Nossa, eu realmente gostei do final de Jane Eyre. Olha que diferença desse final. Agora, eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Essa edição aqui, ela segue o padrão das edições da editora Gutenberg. É muito confortável de ler, a tradução é do Rodrigo Seabra. É uma tradução ok, eu não lembro de ver nenhum erro, mas também não existe tanta preocupação e cuidado numa tradução como essa, porque, querendo ou não, é uma escrita muito simples, até porque é uma fanfic. Então, é bonita. Eu gosto dessa ideia da capa, mas confesso que eu não gosto tanto dessas letras em tudo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos se você tiver interesse. Não menos importante, você pode seguir a gente nas outras redes sociais, conhecer o nosso site, o gctinteiro.com.br, o nosso podcast, que inclusive tem podcast sim de Jane Eyre lá. Se você estiver mais interessado em conhecer a obra, mas você está com preguiça, inclusive você pode ler esse título se você estiver com preguiça de conhecer a Jane Eyre. Só que, claro, lembre-se de que não tem tanto a ver. Você também pode acompanhar a gente no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, e na Twitch, eu juro que um dia eu volto pra lá, @Grupo Caneta Tinteiro também. Não menos importante, você pode apoiar a gente no Catarse. No Catarse a gente faz leituras coletivas de obras clássicas e de outros tipos de obras selecionados pelo próprio grupo. E agora a gente está lendo A Sombra do Vento, do Ruiz Zafón. Então você pode participar com a gente. É isso, gente, ó. Um beijo pra vocês e eu já tô de volta em breve com o próximo vídeo. Tchau, tchau!